Boa noite, novamente estamos dando início ao nosso estudo do livro Consciência Espírita. E a abordagem do tema desta noite é a continuação do último estudo, o programa existencial e o trabalho na seara espírita. É exatamente o capítulo 3 desta obra que nós estamos analisando agora. A introdução para um breve comentário, extraída do livro Cartas Universais e Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel. É um trecho do comentário de Tiago, capítulo 1, versículo 25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, pela inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações. Esse trecho, inclusive, ele serve de ponte, de introdução para o tema que estaremos abordando do livro Consciência Espírita. Porque Emmanuel aqui nos chama a atenção a um fato muito significativo. É aquele de que o discípulo da Boa Nova, que se esforça, que estabeleceu um programa de reforma íntima, de vivência do Evangelho, e que, não obstante as suas imperfeições, se consagra aos nobres deveres que esse mesmo Evangelho lhe estabelece, Emmanuel diz o seguinte, que ele faz-se bem-aventurado em todas as suas ações. Querendo nos apontar o seguinte, de que se nós nos percebemos nesse esforço de trabalho e ainda guardamos certos estados de inquietação, de ansiedade, de relativa infelicidade pessoal, algo está errado. Porque, na verdade, estabelecido como promessa dentro da própria Boa Nova, o trabalhador que cumpre seu trabalho, ele merece receber o salário, o pagamento, como nós temos analisado nesses últimos estudos desta obra. E o denário, que é o símbolo da felicidade, da plenitude, ele é resultado de uma promessa do Criador. Se nós nos percebemos associados ao trabalho do bem, que se nos esforçamos no melhoramento íntimo, devemos estar nos nutrindo com um nível de paz e de bem-estar íntimo que não seja atingido pelas vicissitudes do mundo material. É isso que Emmanuel aqui nos chama a consideração. E com essa rápida introdução, nós vamos entrar no tema. Lembramos que os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Você também pode deixar perguntas, dúvidas no canal, nós tentaremos responder, assim como durante o estudo através da nossa página no Facebook. Trouxemos aqui o último slide comentado na semana passada para fazer uma rápida introdução aos slides que estão programados para o estudo de hoje. A ausência do bem
é fruto de algum aspecto de ignorância ou de rebeldia que mantemos. Se nós não exercitamos o bem, alguma coisa fica em seu lugar. Vamos refletir um pouco aqui a respeito disso. Olha, todos nós, por termos raízes fincadas nas leis divinas, nas virtudes do próprio Criador, ao longo da nossa caminhada evolutiva, vamos paulatinamente obtendo um desenvolvimento dessas virtudes inatas que nos promana, que nos impulsiona para ações do bem, para a harmonia gradativa com essas leis divinas. Quando, na nossa experiência encarnatória, espaços de ausência da prática do bem sempre representarão, como o texto diz, algum aspecto de ignorância ou de rebeldia. Ignorância por desconhecimento dos objetivos, dos propósitos das leis divinas em nós. Rebeldia por estarmos alimentando certo estado de egoísmo, de orgulho, que empana a nossa conscientização das possibilidades de fazer o bem que a nossa vida apresenta. Então, está sensível, cada vez mais, procurando situações e pessoas que possam ser alvo de nossa ajuda, é para ser um hábito e uma tendência natural no cristão. Se a gente se percebe com a atenção muito voltada para nossas carências e necessidades, para reclamações, para contestações, sem percebermos as oportunidades que o dia a dia nos oferece de fazer o bem, algo muito errado está havendo conosco. Porque está preponderando algum desses aspectos de ignorância ou rebeldia, estabelecendo níveis de infelicidade que na verdade não deveríamos ter. Como vimos no capítulo anterior, nós não estamos sendo chamados para o trabalho na seara de Jesus somente agora. Estamos sendo novamente convidados a aceitar o convite agora. Separamos esse parágrafo pela importância que ele guarda, não só em relação à compreensão da parábola, que a parábola que aqui indiretamente está sendo citada ou referenciada, é aquela parábola na qual o Senhor da vinha convida trabalhadores. É a chamada parábola dos trabalhadores da última hora, onde pessoas são chamadas para a vinha do Senhor desde as primeiras horas do dia às últimas horas. E todas no final vão receber o mesmo salário, um denário, que nós já analisamos aqui como sendo o símbolo da plenitude, da felicidade proveniente do trabalho na vinha do Senhor. Então aqui o texto diz o seguinte: nós não estamos sendo chamados para o trabalho da seara de Jesus somente agora. Desde a passagem do Mestre, há mais de 2000 anos, que em reiteradas circunstâncias nós nos afastamos desse convite.
e não quisemos ir trabalhar na vinha. Agora, na era do Consolador prometido, que é o Espiritismo, nós estamos sendo chamados como trabalhadores da última hora, que se não atender ao pedido agora, possivelmente amargará séculos para a renovação do pedido. Sobretudo por estarmos nesse período grave de transição planetária. Então, arregacemos as mangas. Se nos percebemos em sintonia com a doutrina espírita, é porque, de algum modo, não só já tivemos uma certa preparação antes dessa encarnação, como também já tivemos oportunidades de chamamento desperdiçadas. E que dessa vez nós precisamos aproveitar ao máximo. A nossa missão como espíritos imortais é a de nos transformarmos em trabalhadores da vinha, superando a ignorância em saber, sentir e vivenciar a verdade, adquirindo o denário. O denário, que é o símbolo do salário, na verdade, como o presente maior de um certo estado de felicidade íntima e de plenitude, advindo de agora estarmos trabalhando o despertamento de nossa consciência espiritual e estarmos aderindo ao Evangelho do Cristo dentro de uma doutrina que nos apresenta esses ensinamentos de uma forma lógica, racional, e que faculta a superação da ignorância do saber e nos abre as portas do sentimento para, a partir dele, vivenciar os propósitos do Evangelho, mas nos sentindo de imediato felizes em vivenciar. Não há mais cabimento dentro do movimento espírita de trabalhadores que vão para o trabalho espiritual forçados, que trabalham sob certas pressões interiores que não lhes possibilita já se sentir de imediato felizes por estarem agora na sua encarnação expressando o bem, o amor, a caridade, como nunca antes havíamos feito. Mas para isso, como é inclusive o alvo do estudo deste livro, Consciência Espírita, precisamos modificar aspectos de percepção, de ponto de vista, dentro dos nossos propósitos de renovação espiritual e de trabalho na seara espírita. A doutrina espírita, rica de mensagens e de revelações, vem nos mostrar as experiências dolorosas de trabalhadores espíritas que não realizaram esses propósitos, que mesmo tendo construído certas obras do bem, a construíram de uma maneira inconsciente, condicionada, e voltaram ao plano espiritual sentindo certo vazio dentro de si, como é a experiência do espírito Frederico Figner, que mais adiante esta obra vai analisar, o irmão Jacob do livro Voltei, que mesmo tendo trabalhado muito na seara espírita,
adentrou-se no plano espiritual sentindo certo vazio dentro de si. Porque tinha faltado justamente isso que estamos tentando aqui trabalhar o entendimento, que é a consciência espírita atuante, possibilitando receber o denário, sentindo-se plenamente feliz desde agora. Não é quando desencarnar, é desde agora. Já não é hora de começarmos a nos fixar mais naquilo que somos convidados a realizar dentro de nós? Refletir sobre essas questões é imprescindível para que coloquemos o nosso foco no lugar certo, que é a autoiluminação. Então, aqui novamente, nós somos advertidos a fixar mais naquilo a que somos convidados a realizar dentro de nós. De tal maneira que deixemos de estar atribuindo a coisas, situações e objetos externos a nós como sendo os causadores de certos níveis de infelicidade que ainda insistimos em manter. O espírita, conscientizado do tesouro de riquezas infinitas que lhe chegaram ao entendimento por esta doutrina, não pode deixar minar o seu nível de plenitude íntima por circunstâncias passageiras, por dificuldades e problemas que deveriam já há bastante tempo estar sob domínio e controle. Não mais permitindo receber certos abalos emocionais ou espirituais por circunstâncias externas e que independem da nossa atuação. Como, por exemplo, agora nessa pandemia do coronavírus. Independente de religião, quantas pessoas não estão alimentando tormentos, ansiedades e até depressões pela forma de encarar o fato em si. Certo, nada agradável de se viver sob um risco de maior iminência de morte causada por um vírus. Mas, por outro lado, independente de religião, tem muitas pessoas que, quer estejam em casa ou ainda sob certas obrigações profissionais, mantêm um nível de paz, de confiança, de esperança do melhor, sem abrir portas a emoções de descontrole ou de infelicidade que estão aí de uma forma muito intensa sobre a Terra. Isso a nos dizer que as coisas que acontecem fora de nós têm o impacto que nós permitimos e que desejamos que tenha. Refletir sobre estas questões é imprescindível para que coloquemos o nosso foco no lugar certo, que é a autoiluminação. Então, a autoiluminação, o despertamento da nossa consciência profunda, é para onde devemos dirigir toda a nossa atenção. O Senhor garante que todo trabalhador tem direito ao seu salário. E é o que Deus reserva sempre para nós. Para tanto,
compreender a existência e o funcionamento das leis divinas é fundamental. Quando aqui novamente nós nos referimos a compreender a existência e o funcionamento das leis divinas, nós estamos sendo chamados à atenção a um mergulho profundo de entendimento sobre a vida espiritual, como nos é fornecido a mãos cheias pela revelação espírita. Ler, estudar, analisar as obras como do Espírito André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda e de outros grandes médiuns, tomando ciência dos detalhes do funcionamento dessas leis, é imprescindível isso para estabelecermos com segurança a confiança no salário do denário que o Senhor nos garante. Sempre lembrando aqui que esse salário é a felicidade plena que sempre buscamos ao longo de inúmeras encarnações e que agora estamos sendo bem esclarecidos sobre como encontrá-lo, percebê-lo e usufruir os benefícios desse denário. Isso é necessário porque há um sentimento que a criatura humana cultua subconscientemente. O sentimento de abandono existencial ou de desamparo. A maioria das pessoas, de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, tem o sentimento de abandono existencial. Vamos analisar isso mais particularmente. Desde que nos afastamos das leis divinas e criamos todo um campo de impacto, de dores e de provas, nós criamos dentro desse egoísmo e orgulho que nos levou a trilhar caminhos afastado da harmonia das leis do Criador, sobretudo da lei maior, que é a lei do amor, nós damos assim campo e vazão a um sentimento de abandono existencial. Na verdade, nós é que abandonamos as leis divinas e a consciência da presença do Criador. Mas aí nós, dentro desse egoísmo extremo, alimentamos o sentimento de abandono ou de desamparo, aonde, normalmente, ao recebermos o impacto do afastamento das leis divinas, achamos que Deus está contra nós e de que estamos desamparados. É justamente para superar esses valores desencontrados que estão no nosso subconsciente, que nós temos agora a possibilidade de conhecer em detalhes o funcionamento das leis divinas. Analisar, sentir, deixar-se envolver-se na perspectiva nova de entendimento da vida que a doutrina espírita nos dá, é o único meio de irmos drenando, reciclando esse subconsciente e plantando, semeando nele agora valores novos, valores
estabelecidos na confiança e na certeza da intervenção e das leis divinas. É isso que agora nós somos chamados a fazer. Estes são os momentos em que somos convidados a nos esforçar mais para buscar nos conhecimentos espíritas o consolo para que o nosso coração não entre nas faixas da depressão, da revolta, do medo, do pânico. Então, são esses momentos agora de tensão, de pandemia, de medo, em que precisamos nos esforçar mais nos conhecimentos espíritas, para que desse modo barreiras de proteção se estabeleçam em nós, impedindo-nos cair em faixas de depressão, de revolta, de medo, de pessimismo, de pânico. Todo momento de crise, de desafios, podem e devem ser utilizados para a conquista de valores espirituais mais efetivos, mais profundos, para quando passarmos desses momentos, nos sentirmos muito mais espiritualizados e fortes. Somente por meio do mergulho profundo na investigação das leis divinas é que conseguiremos nos manter intactos, desenvolvendo as virtudes que o momento nos pede. Então, esse momento agora de dificuldades que a humanidade toda está passando é um momento ideal para desenvolvimento de virtudes. Dentre elas, nos lembraremos logo da paciência, da confiança, da resignação, da caridade, da solidariedade, da empatia, dentre outras tantas virtudes que esse momento é precioso para desenvolvermos. Mas para que isso aconteça, precisamos cada vez mais nos aprofundarmos no estudo, na investigação, no conhecimento das leis divinas. Quando nós lemos aqueles romances do cristianismo primitivo de Emmanuel, quando nós lemos obras do espírito André Luiz como Ação e Reação, Libertação, dentre tantas outras, e vamos investigando ali como os espíritos atuam em consonância com as leis divinas, isso nos alicerça tanto a fé na espiritualidade e nos renova para essa aquisição de virtudes novas. Quando não trabalhamos esse sentimento de abandono existencial, de desamparo dentro de nosso coração, muitas vezes, diante da provação, nos permitimos perguntar indevidamente: por que eu? Por que comigo? Então, esse tipo de situação, onde a pessoa é levada a esse tipo de pergunta, por que é que isso aconteceu comigo? É o retrato da ausência de superação do sentimento de abandono existencial
e de desamparo. Não estivessem esses sentimentos ainda predominantes em nosso íntimo, e diante de provações e de dificuldades, nós estaríamos amparados em sentimentos elevados, em virtudes trabalhadas, e não em expressar certa revolta. Porque numa pergunta como essa, por que comigo? Por trás dela, sutilmente, está: estou sendo injustiçado. Isso não era para acontecer comigo. E é esse sentimento de se julgar injustiçado que caracteriza esse abandono existencial. É para superar isso que nós estamos desenvolvendo esse estudo. Este é o momento em que somos convidados a aceitar o convite do amor, uma vez que já não há mais tempo para desperdiçar, pois estamos na última hora. Agir conforme a consciência é um parâmetro fundamental. Então, é esse o momento precioso concedido a nós para aceitar o convite do Senhor da vinha e ouvirmos o chamado como trabalhador de última hora. E, como o texto aqui diz, já não há mais tempo para desperdiçar. Nós estamos sendo chamados na última hora. Curioso é que, mesmo assim, alguns pensam que podem protelar para outras encarnações as aquisições de virtudes e de renovação interior que já estão atrasadas, e muito atrasadas, para esta vida. Não é para uma vida futura. Então, agir conforme a consciência é um parâmetro, é um modelo, é um ponto de apoio fundamental. Vamos agora para o último slide do nosso estudo dessa noite. Teremos sempre o auxílio de nosso guia espiritual para superar as nossas dificuldades e limitações, caso escolhamos o caminho consciencial. Então, em sustentação a esse nosso desejo de renovação íntima, de consciência espírita desperta, não faltarão junto a nós amparo e sustentação espiritual elevada para o êxito desse nosso trabalho. Esse tema dentro desse capítulo ainda será trabalhado em próximos estudos. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem esse vídeo aí pelo Facebook. Posteriormente, o vídeo estará no nosso canal no YouTube. Uma boa noite e até o próximo estudo.